E aí, galera, belezinha? Johan aqui de novo. Vamos gravar um reportezinho lá do ICS de São Paulo. Fiz top 4 aí, né? Acho que quem não viu aí o vídeo do Profile saiu no canal do Juninho, né? Então quem puder lá dar uma moral pra gente, curtir, comentar, acho que ajuda bastante. Antes de falar o reporte aqui, gente, só comentar sobre os nossos parceiros, né? Então, Pro Player aí, acho que é o melhor shieldzinho que tem de custo-benefício no mercado. Usei ele no campeonato, muito bom, tá um terço aí do valor do Dragon Shield, é do amigo nosso aí, o César Costa, que produz. Então, quem quiser, né, pode procurar aí que vocês acham na internet fácil. E também mandar um salve aí pro Getulino, né? Então, você que está procurando comprar carta aí para fechar seu deck, enfim, procura lá na pasta do Getu. Tem o cupom também que vai estar aí em algum lugar aí da descrição do vídeo para você também receber um desconto, tá? Mas vamos lá. Então, para comentar do torneio, gente, primeiro acho que vale a pena dizer, né, que eu entrei de buy, né? Então, acho que uns 2 meses atrás aí, um mês atrás, a gente teve o regional lá de São Paulo. E aí eu aproveitei para jogar lá o VIP Qualify, consegui ganhar. Era um torneizinho ali de poucas pessoas, né? Acho que foram só 4 rodadas, se eu não me engano. E quando você ganha, você entra de 2-0, né? Então você não joga ali as duas primeiras. E isso é muito relevante, tá? Porque isso joga o seu critério lá do tiebreaker lá pra cima. E isso fez diferença no final, né? Eu fiquei X3 no Suíço e consegui entrar ali na tábua da beirada ali no top cut pro top 8, tá? Mas então, começando falando aqui da primeira rodada, que pra mim foi o round 3. Eu peguei e enfrentei o Adriano Dard, né? Acho que o pessoal conhece ele aí como Kaiba, ele é o administrador lá da Shadow Realms. Eu conheci até, engraçado, né? Eu conheci o Dard no primeiro ICS que eu joguei, que foi. Primeiro ICS não. No primeiro nacional que eu joguei, lá em 2018. E eu sei que ele é muito amigo da galera aqui da cidade, né? Ele conhece o Mike, o Jamal, tem uma galera que hoje em dia não tem jogado tanto assim, não. Eu, assim, não sou tão chegado dele, mas eu achei curioso porque eu achava que ele era um jogador super casual, assim, né? E como era na terceira rodada, ele tava 2-0 ali. E pelo que eu joguei, ele jogou super bem, tá? Então, salve aí pro Dart, que é muito gente fina. Sobre a nossa match, eu ganhei no dado. Eu acho que. Eu não lembro, tá, gente? Eu tô gravando isso aqui na quinta-feira. E muitos dos games que eu joguei foram muito longos, assim, né? Então, se eu confundir alguma coisa, assim, me desculpem aí. Vou tentar lembrar o máximo de informação aqui, mas pode ser que tenha alguma coisa que eu esteja. Que a minha memória esteja me enganando, tá? Mas. Game 1 eu ganhei no dado. Se eu não me engano, eu tomei. Acho que uma Ashe e talvez uma Izuna já no Game 1. Eu sei que eu fiquei todo torto ali. Eu cometi um erro bastante feio aqui nesse Game 1 também. E aí, só antes de comentar, né, abrir um parênteses que, obviamente, né, que o VIP é muito bom. Não vou negar isso não. Mas eu tenho uma parada minha particular que eu sempre começo muito frio em torneio, né? Eu sinto que à medida que eu vou jogando, né, e especialmente quando eu ganho nas primeiras rodadas, eu vou ganhando confiança, vou me soltando e as coisas fluem melhor, né? Todos os torneios que eu fui bem, assim, geralmente foi nesse sentido. Então, por eu já estar entrando no round 3, né, eu sinto que a galera às vezes já está mais em rotação ali de jogo do que eu. E eu sinto que isso de alguma forma poderia acabar me prejudicando, tá? Eu joguei no ano passado, né? O ICS eu também era VIP, né? Também tinha ganhado VIP. E eu lembro que isso me atrapalhou um monte lá nas primeiras rodadas também. Tá? Mas enfim. E aí qual que foi o misplay que eu dei aqui? Teve um momento que eu fundi, eu dei Faimena, fundi um Lucas e fundi uma carta da mão. E eu tinha dado uma Ashe no Foalos dele. E eu tinha mais uma Belle na mão, né? E essa Belle ela é muito fraquinha. E eu lembro que na hora eu pensei, né, se eu comitava em fundir mais uma carta da mão para trocar, né, para dar um Altarium ali, trocando essa Belle por uma Ashe, né, na hora de recuperar. Mas eu lembro que eu pensei, falei, acho melhor não comitar, que ele vai saber da Belle, da Ashe e tudo mais, sem contar, né, que tem a chance ali do Altarium tomar alguma interação e eu ficar sem a Hand Trap, né, que seria muito pior. Mas acho que eu devia ter feito, tá? Acho que quase ninguém tá rodando Impermanence aí, né? Negate de monstro, assim. E valia sim o risco. E aí, enfim, eu sei que eu joguei, né? Fui comitando. E ele, no turno dele, deu Stake Your Soul, revelando um. Acho que foi um Lupus da mão. Acho que era algum bicho terra pra chamar Holy Soul. E era a única linha de jogada dele.
E aí, se eu tivesse a Ashe, né, provavelmente eu conseguiria ter dado ali. Se eu não me engano, acho que eu dei Flame, né, contra Vanquish Soul, assim, não tem muita spell pra você negar. Então, geralmente, você dá na primeira que ele ativa pra tentar tirar algum valor da carta, né? E aí, acho que ele deu Belly. E aí, nossa, ele invocou Holy Soul, e aí acho que ele tinha um Jaolong, conseguiu, né, jogar pra caramba ali, e o jogo foi embora, eu acabei perdendo o Game 1. E, enfim, né? Já falei, meu Deus, né? Comecei errando, peguei Vanquish Soul, que é um deck que nem existe mais direito, e ainda é, né, uma match meio ruim para pro Dragon Tail. E ali eu já achei, né? Falei, meu Deus, né? O dia vai ser longo, vamos embora, né? Mas acho que o Game 2 eu ganhei. Eu ia falar que foi fácil, mas na verdade eu acho que não foi. Eu lembro que eu tinha Faimana e Nibiru, e eu acho que eu deixei ele jogar, e aí a gente joga no bait, né? Dá Faimana, ele dá Reaper, e aí depois eu encaixo esse Nibiru estourando a mesa inteira, e aí na volta é sempre muito fácil ali pro Dracoteio. Então acho que ele não teve chance nesse Game 2. E no Game 3, cara, aconteceu uma parada muito chata no Game 3. Eu abri muito forte, eu abri acho que com dois Purulhas. E aí eu peguei e falei, stand-by, né? Purulha. Ele pegou e deu Ash. Aí eu peguei e dei Purulha. Ele pegou e deu Izuna. E aí, no que ele deu, assim, eu já peguei e comprei uma carta. E ele, não, não, tô dando Enchain. E aí eu, meu Deus, esqueci que a Izuna pode dar, né? A partir do momento que eu ativo uma carta da mão, o cara já pode dar essa Izuna. E aí eu, desculpa, desculpa. E aí, só que eu peguei a carta pra mão, né? Tenho o costume de embaralhar ela rápido ali, né? Pro oponente não ver o que eu comprei. E aí eu peguei e voltei. Era uma Veiler, tá, gente? Era uma carta muito boa, inclusive, contra que eu daria na Izuna. E aí eu peguei e voltei a Veiler pro topo ali. Pô, pera aí, né? Você embaralhou, eu tô dando enchant, você não pode comprar uma carta, porque o Purulho ainda não resolveu. E eu falei, nossa, desculpa. E aí ele falou assim, cara, foi mal, mas né, vou ter que chamar o juiz aqui, porque você embaralhou a mão e colocou no topo do deck e tal, não tem como eu saber se a carta que você voltou foi a mesma que você comprou. E aí, cara, conhecendo, né, políticas de torneio, eu já falei assim, perdi, né? Vou tomar um game loss aqui. E aí a gente chamou o juiz lá pra mesa e tal. E aí ele explicou a situação, me deu uma crise de consciência, não sei se vocês perceberam já, mas na hora eu peguei e lembrei, falei, cara, a Izuna é só na main phase. E aí ele, nossa, é verdade. E aí a gente meio que desfez esse bololô todo aí. E aí, né, então a gente considerou como o Purulha tendo resolvido. E aí ele desceu a Izuna. E aí eu até mostrei, né, que o top deck era uma Veiler, né, que obviamente seria a melhor draw que eu poderia dar ali e tal. E aí a gente meio que desfez esse bololô todo aí, não deu problema não, enfim, Dard é gente fina também. A gente falou com o juiz que a gente mesmo resolvia entre nós ali. Eu sei que ele passou muito fraco, e aí eu consegui jogar ali pra cima da mesa que ele fez ali e acabei ganhando esse round aí, tá? Então ganhei a primeira, mesmo dando um misplayzão ali no game 1, né? Acho que nem foi um misplay tão pesado assim, né? Mas foi recompensado aí pelos Most Charms, né? Que muita gente acaba que não tá considerando aí, mas esse Purulha com certeza foi muito, muito bom pra mim, tá? Foi bem forte. Round 4, né? Eu já ia falar round 2 aqui. Peguei um Malice. Esse Malice aqui é desse Vitor Decour, né? E, cara, até mandar um salve pra ele aí. Eu tenho essa impressão que eu já joguei com esse moleque algumas vezes, tá? E ele é muito gente fina, inclusive. A gente sempre tem jogos ali muito bons, né? Quando a gente se enfrenta. Mas eu não tava lembrando o nome dele, né? Então até peguei aqui o, a fotinha dos pairings ali pra lembrar, tá? Mas vamos lá. Game 1 eu ganhei no dado. E aí eu lembro que eu tomei alguma combinação de Ashe, acho que foi uma Ashe na Raul e uma Impulse na Faimena no turno dele, né? E aí ele começou a quebrar minha mesa. E aí eu falei assim, meu Deus, né? E abriu um outro parênteses aqui. O Dratia foi de Malice, né? No torneio. E o Dratia é do meu time, da DLK. E ele vinha falando, não, que o Miles é muito bom, o Miles tá bem posicionado e tal. E eu falei, cara, o Miles pra mim é buy. E realmente, tá? Eu joguei algumas vezes contra Miles e eu ganhei de todos no DB, né? Treinando. E geralmente, quando você perde pro Miles, o que tá envolvido ali é ele comprar as non-engines fortes contra você, né? Shifter, Impulses e Ashes, e combinações aí dessas cartas. Mas Engine contra Engine, eu acho o Miles muito fraco pro formato atual. Inclusive, né, pensando na minha lista aí, né, acho que quem viu aí no profile eu rodo Meowth, rodo Phantasmei, eu rodo Purulha, Fualos. E do jeito que o Miles está, ele tá muito inconsistente, né? E eu nem acho que é loucura pós-side botar ele para começar.
Porque eu tenho tanta tech contra ele que é difícil dele ganhar, saca? Mas acabou que eu ganhei no dado, né? Game um, não sabia que era isso. E aí, cara, eu cometi um misplay nesse jogo e que virou a play mais sinistra da história, que é um negócio bizarro de engraçado, assim. Eu não sei se eu vou saber lembrar os detalhes, tá? Mas o que que rolou? De novo, né? Ele deu essa Ashe, eu passei mais fraco, ele deu impulso na minha Faimena. E aí eu sei que chegou um momento ali que eu não tinha mais interação. Ele começou a jogar. E eu tinha um draw na mão, que estava morto, né? Contra Mads, geralmente você não tem muito onde dar esse draw. E aí eu lembro que ele pegou, num dado momento lá, fez a Red Hanson, puxou a Quick do Malice. E eu falei assim, cara, não vou dar esse draw, né? Porque acho que ele puxou a Quick, esse deck não adiciona mais nada. Não tem porquê. Vou ficar com essa carta na mão aqui e que se dane. E ele continuou jogando. Fez a Malice, acessou a Malice que compra duas, comprou mais duas. E eu falei assim, puta merda, eu esqueci que tinha essa Malice que compra duas. Só que aí depois que ele comprou duas, eu falei assim, pô, agora não tem mais nenhuma carta que ele adiciona. Então eu vou ficar com esse draw na mão aqui de vergonha mesmo, né? Porque eu não dei na outra adicionada ali dele. E foda-se, né? Vou esperar aqui pra ver se ele me mata e vamos recolher as cartas e ir pro próximo game. Só que num dado momento, eu não sei porquê, ele não foi pra play de Access Code ali pra invocar um link, matar, né? Bater ali e matar. E ele foi pra play de Wicked. E aí ele fez o Wicked, acho que ele desceu, não sei se foi um bicho, né? Mas desceu algum bicho na seta do Wicked, puxou o Ignister pra mão. E aí nessa adicionada do Ignister, ele falou assim: opa, vou dar esse draw aqui, que ele não vai conseguir puxar o Wizard. E sem o Wizard ele não reacessa os mares. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu dei esse draw, né? Que eu tive duas janelas ali para ativar, que eu não acabei ativando. E ele ficou todo torto. Ele ficou com um Wicked ali, acho que ele só conseguiu fazer um SP depois. E aí, por ele ter ficado torto ali, não conseguiu reacessar os mares, o turno voltou pra mim. E aí na volta eu consegui estourar ele todo. Então foi bem engraçado, assim, foi um display muito estranho que eu dei. E aí que isso acabou, né, virando uma jogada super jogada em volta ali, bizonha, e que me fez ganhar ali, tá? No Game 2 eu acho que eu comprei. Cara, acho que eu comprei fraco. Eu não lembro se eu não dei nenhuma hand trap. E fiquei blefando um Nibiru ali. Eu acho que eu dei uma hand. Acho que eu dei um Fualos, se eu não me engano. Não lembro. Acho que ele deu Khaled. Mas aí eu fiquei blefando um Nibiru. Ele meio que só fez uma jogadinha curta, talvez. Ou esse Fualos resolveu e ele só fez Crypter. Enfim. Não lembro, tá? O que aconteceu exatamente. Mas eu sei que eu não consegui, né, jogar pra cima da mesa dele aí. E no Game 3, eu não lembro nada desse Game 3, mas eu acho que eu ganhei provavelmente relativamente tranquilo, assim. Enfim, não lembro, tá? Não lembro desse Game 3, mas aí acabei ganhando. Beleza, round 5, Vanquish Soul. Esse Vanquish Soul eu perdi no dado. Foi o Marlon Aguiar aqui. E aí é engraçado que tem dois caras no Yu-Gi-Oh! Assim, que eu sou assim, freguês, assim, que é uma coisa ridícula da minha parte, tá? Um deles é o Curcio, que é mais meu amigo, assim, né? A gente já viajou juntos ali pra torneios e tal. E o curso é engraçado que eu ganhei dele uma vez, na vida, assim. Nem treinando eu ganho dele, é bizonho. E a vez que eu ganhei dele, eu ganhei, era na regra antiga do tempo ainda, né? Mas foi um jogo que, tipo assim, eu tinha mais vida que ele, acabou o tempo, né? Mas faltava, sei lá, um minuto, se tivesse um minuto a mais ele me matava, saca? Eu não tinha nada, não tinha carta, sabe? Não tinha mesa. Ele tava de Sky Striker, né? Então, talvez ele demorasse talvez mais um ou dois turnos ali pra me matar, não sei, alguma coisa assim. Mas até o jogo que eu ganhei dele é um jogo que eu perderia, né? Se não tivesse essa questão do tempo. E além do Urias, ó, do Urias, do curso, o outro cara que eu sou muito freguês é o Marlon. Marlon Aguiar aí de São Paulo, tá? E, pô, já joguei com o Marlon várias vezes também. Gente fina pra caramba, salve aí pra ele. E, cara, se eu não me engano, o Marlon tava tipo assim, uns 3-0, 4-0 pra ele de vantagem contra mim, tá? Só que na última vez que a gente tinha jogado, que se eu não me engano foi no VIP Qualifier de São Paulo, inclusive, pra esse SS, eu ganhei. E nessa vez aqui eu acabei ganhando de novo, tá? Eu não lembro muito detalhe aqui desse jogo, não. A única coisa que eu lembro foi que no Game 3, ele. Eu acho que ele tomou um Purulha também. E aí ele tinha Razen na mão e Medlove. Eu descobri do Razen só depois, né? E ele começou de Razen, não sei porquê, tá?
E aí eu sei que ele fez Razen pra campo, eu dei Faimena e eu tinha um Rugula na mão. E aí esse o Rugula estourou o campo, aí acho que eu bouncei o Link, ou eu tinha um. Não lembro, eu acho que eu tinha talvez um Lucias na mão, um Lucias não, um Mululo. E aí no que eu fundi ele deu pra descer o Razen da mão, só que aí esse Mululo negou o Razen. Cara, eu sei que foi um desastre pra ele esse Game 3 aí. E aí ele foi super punido, tá? Depois a gente até conversou sobre isso. Eu acho que ele talvez tenha feito errado de não descer esse Razen. Eu não lembro se ele desceu o Razen em chain ou se ele desceu no meu turno tal. Mas enfim, acho que independente disso, o Purulha ali com a Faimena, eu adiantei muito meu game state. Ele não abriu com nada de K9 ali. E aí eu consegui ganhar esse game 3 bastante tranquilo, tá? Round 6. Esse round 6, se eu não me engano, foi aquele que deu repairing. E aí eu dei uma sorte muito grande aqui, inclusive. Porque eu lembro que saiu, né? A gente foi pareado lá. E aí eu parei com aquele cara que é gringo, né? O Rico. Eu acho que ele é do time do Reich. Eu não, nunca joguei com ele, assim, né? O pessoal fala que ele é bom. Mas a gente jogou, eu perdi no dado pra ele. E aí o juiz falou, né? Pô, espera aí pra começar a rodada e tal. Não começa ainda não. E aí depois eles avisaram, né? Que ia rolar o repair. E aí na hora de guardar, eu olhei ali quais seriam as minhas 5 cartas. E eu tinha acho que só uma Ashe. Minha mão tava muito, muito fraca. E provavelmente eu perderia, porque depois eu fui descobrir que o deck dele era um Malice, tá? Então, dei essa sorte aí, né, do Repairings. E aí quando a gente foi repareado, aí eu fui repareado com o Matheus Moreno, tá? Eu acho que, eu não sei, tá? Se eu não me engano, o Matheus Moreno ele era da D1, mas recentemente eu tenho visto aí uns vídeos que aparecem pra mim, acho que ele tá em algum canal de loja, né? Enfim, não sei se ele tá nesse time aí ainda. Mas também é um cara que eu jogo muito. Já joguei com ele várias e várias vezes, ele joga super bem também. Mas assim, diferente do Marlon e do curso, o Matheus é meu freguês, tá? Já joguei com ele umas 4 vezes, acho que eu ganhei todas. E foi bem legal a match, assim, perdi no dado. Cara, eu não lembro exatamente o que aconteceu nessa match. Então, assim, pode ser que eu esteja embaralhando os dois games, tá? Eu sei que teve um game que eu dei, acho que algum charme, e aí ele passou mais fraco, só que eu tava muito ruim também de jogada. E aí eu consegui bater, né, nos bonecos dele e jogar muito no turno dele e ganhei. E teve um jogo que, se eu não me engano, eu dei Charme de novo. Acho que eu dei Multicharme, Fantasmei, Magnamult. Eu dei uma porrada de coisa nele, né? E aí ele deu Trust pra Barrier, setou uma Barrier ali. E eu sei que, cara, acho que esse jogo eu joguei muito bem, tá? Eu dei normal de um Purulha, fiz Typhon em cima do Purulha, acho que eu consegui bater nos bichos dele, mas setupar minhas fusões ali pra conseguir jogar na volta. E aí, eu sei que na volta, né, eu precisava só não morrer, né? E, e eu lembro que eu joguei pra, tipo assim, vou tirar o campo do Yumi. Então, ele botou o campo do Yumi, eu fiz uma fusão, snipei o campo dele, aí ele deu quick, botou o campo, peguei, fiz outra fusão, ou alguma outra forma consegui tirar a fusão lá. E aí eu sei que ele ficou todo estranho lá, todo torto. E acho que ele voltou pra mim, e aí eu consegui jogar e ganhar, tá? Então isso aí foi até uma parada que eu falei lá no profile, gente. Se o gameplay do Dracotale funciona, essa barrier não dói tanto, né? Porque você consegue adiantar o game state ali do seu deck no próprio turno do cara, né? Então dei Fantasmei, dei Magnamult, tava com a mão lotada de hit trap lá. Acho que eu tinha um Nibiru também que eu nem precisei dar, porque acho que ele ficou under Purulha, alguma coisa assim. E aí eu setupei pra dar minhas fusões no próprio turno do cara e conseguir ganhar. Não sei se eu lembro de todas, tá? Mas acho que eu tomei 4 ou 5 barras e eu só perdi um dos games que eu tomei, tá? Então, legal assim que a teoria, né? Não teoria só, porque eu testei bastante sobre isso, né? Funcionou legal assim da forma que eu imaginava, tá? Inclusive depois eu fiquei sabendo que o Reich perdeu a final exatamente assim também, né? O cara jogou muito no turno dele, ele tinha uma barra, herdeu, mas mesmo assim ele conseguiu perder o game 3 lá, tá? Então não fui a única pessoa que percebeu aí, foi o moleque que foi campeão, que inclusive foi o cara aí que me eliminou lá no top 4, né? Mas seguindo aqui, então ganhei do Matheus, né? Então round 6 aqui tava 6-0, tava bom pra caramba, né? A essa altura que eu já imaginava que até X3 eu conseguiria topar, provavelmente, né? Pelo meu tiebreaker ali. Mais óbvio, né? Que a gente nunca quer perder. Então, round 7 eu peguei aqui o Felipe B. É, Cara, eu acho que esse Felipe B é o Felipe Zapata, né? Que é o. Acho
Acho que ele é o atual campeão continental aí. Eu não conhecia, né? Eu não sou muito ligado aí em saber quem são os caras gringo bom aí. Mas falaram, ih, ó, cuidado que esse cara é muito bom e tal. E realmente ele joga muito bem. Esse jogo eu lembro bastante, assim, perdi no dado também. Game um ele só me combou, né? Ele tava de Yumi Mitsu ali. O Game 2 cara, eu tomei um Retaliate em si, assim, muito forte. Muito, muito, muito forte. E o Dracote ele consegue, né, tirar o Retaliate em si, mas geralmente você perde recurso, né, pra fazer isso. E aí eu acho que eu passei com as duas fusões, eu só consegui setar uma carta que foi a Sting, e eu não lembro se eu consegui setar ou se ela veio Hard Draw na mão, tá? Eu acho que ela veio Hard Draw, e eu consegui reciclar a Faimena pra dar no turno dele. Mas assim, isso contra Mitsurugi é muito fraco, né? E, cara, foi muito engraçado, porque esse Game 2 eu acho que eu joguei muito bem, tá? Porra, eu voltei num jogo assim, inacreditável. Ele jogou de Mitsurugi, deu Raigeki, né, estourou minha mesa toda ali. Foi jogando, foi jogando, foi jogando. Ele tinha a opção de jogar curto ali só de Mitsurugi e tentar me grindar. Mas ele foi comitar pra play de ligar os Yamis. E aí ele deu o Vampire. O Vampire acertou o copinho vermelho, né? Que foi uma desgraça. Acertou na última carta, inclusive, né? Puta que pariu. É, E aí ele linkou esse Zombie Vampire no Gravity Controller. E aí nessa linkada do Gravity Controller, eu vi que eu ganhava o jogo. Porque dois monstros foram enviados para o cemitério ao mesmo tempo, então eu consegui voltar as duas fusões, né? Voltou o Gulamel e voltou o Altarion. Aí eu acho que eu dei Faimena para fundir os dois. Dei Chain do Gulamel, matei o Cupsy, né? O copinho vermelho. E aí ele tinha buscado a Quick e eu tinha Sting setada, que ficou setado o turno inteiro. E eu não tinha dado em nada, porque ele tinha um Murakumo na mão e eu só tinha uma Faimena, né? Pra dar, então eu nem conseguiria ativar. E aí ele deu. Eu acho que ele não sabia, porque senão ele nem teria por que ter dado a Quick. Mas aí ele deu o Quick, eu dei Sting, baniu o corpinho vermelho e ganhei o jogo. Porque voltou pra mim, aí eu comprei carta, enfim. Então, cara, foi muito doido, assim, sabe? Era um jogo totalmente perdido. Ele foi um pouco grid ali. E aí eu consegui virar um jogo ali que. Eu só não concedi porque era Game 2 e eu já tinha perdido Game 1, tá? Mas senão acho que provavelmente eu já teria até largado ali. E aí consegui voltar e falei assim, cara, é isso, vambora. Sabe, dei aquela animada ali. Game 3 eu abri muito estourado. Eu abri Nibiru, Purulha, Faimena, é, um boneco de Dracotale e uma Spell de Dracotale. Tava muito forte. Tava muito, muito forte minha mão. Não, era dois bonecos. Era Lucas e Urgula. Lucas e Urgula. E aí... Antes, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que eu vejo muita gente falando que pô, Purulha é ruim, o Nibiru também tá fraco. Mas essas listas, posso pegar a lista do Reich e a própria do Zapata, né? Que eu acho que elas estavam quase iguais ali. Se eu não me engano, eles votam 9 nomes de Yumi em 43 cartas. E, cara, se você joga isso aí na calculadora, é uma matemática ali, acho que, sabe, é menos de 3 quartos, né? Ou seja, a cada 4 games ali, mais ou menos em 3 só que eles vão abrir uma carta de Yumi. E quando você tem que conectar as duas enguines, cara, você se abre ali pra tomar, né, uns blowout muito forte, né? Nibiru, a própria Faimene e tal. Então, tem sim, né, várias formas do Dracotale ganhar essa match. Tem gente que diz ali que é injogável e tal. Claro que quando o cara abre com as duas enguines é complicado, né? Mas os multi são muito bons nesse cenário, né? Mas enfim, como é que foi esse Game 3? Eu dei Purulha, ele deu Ash. Aí ele jogou de Mitsu. Tudo foi jogando de Mitsu, foi jogando de Mitsu. E foi de novo pra play de ligar via Vampire Zombie, né? Zombie Vampire, né? E eu dei esse Nibiru que entrou rasgando ele, mas muita coisa. E ele ficou naquela, né? Fez uma careta ali, falou, meu Deus, achou que tava meio que perdido o jogo. E eu ainda tinha a Faimena na mão, né? E ele pegou e deu uma Prayers, tributando um Futsu. E eu peguei, eu não sei porquê, mas eu falei, beleza. Só que assim que eu falei, beleza, eu falei assim, nossa, não podia ter feito isso. Porque ele ia tributar o Futsu, ia voltar, né, o Murakumo, e esse Futsu ia puxar alguma coisa pra interagir. E eu esqueci, né, que eu tinha 3 cartas na mão, né, que era Faimena, Urgula e Lucas, e eu não conseguiria mais resolver minha Faimena. Porque se ele chama o Murakumo pra mesa, como é que eu dou Faimena, né? Eu tenho só 2 na mão, ele vai negar com o Murakumo, obviamente, eu teria que descartar uma, não conseguiria resolver minha fusão. E aí, cara, ele voltou o Murakumo, o Futsu trigou no Grave, puxou a trap, e aí eu perdi o jogo, né? Porque minha mão, que era absurda, ficou uma merda. Se eu tivesse dado em chain essa Prayers, eu teria, né, na resolução, conseguiria chain blocar, então eu conseguiria bounçar esse Murakumo pra mão, pra desligar a mesa inteira dele,
e ele negaria um dos meus efeitos de setar e foda-se, né? Porque aí eu teria setado uma, teria um Altarion, ele não teria nenhuma defesa, teria voltado carta pra mão, né? Um dos meus bonecos. E eu estourava ele, né? Então, cara, perdi esse jogo aí numa misplay assim, muito, muito, muito feia. Fiquei muito bolado com isso. E aí, porra, eu dei meio que uma tiltada, sabe? Porque, assim, todo mundo erra, né, gente? Não vou ser metido aqui, desumilde de falar que não. Mas até ali eu acho que eu tava jogando muito bem esse torneio, sabe? Com poucos erros ali e tal. E esse foi um erro que eu senti que eu paguei muito caro, sabe? Foi muito bonito, foi um erro muito feio, né? Vamos combinar também. Mas, enfim, acho que dava pra ter ganhado essa match aí com certeza, tá? Round 8 aqui então. Eu fui jogar uma Mirror. E aí sentei na mesa com o cara, bolado ainda, né, da última rodada. E perdi no dado de novo, né? E aí botei as 5 cartas na mesa, eu sempre faço isso, né? Esperando ali o juiz anunciar que a gente pode começar. Só que antes da gente começar, o juiz veio na mesa e falou, ó, vocês caíram no deck check, junta as cartas aí e me dá pra gente conferir. E aí eu fui lá, né, masoquista pra caramba, e olhei minha mão. E minha mão era um absurdo, né? Era Faimena, Orgula, acho que um nome, acho que tinha um Nibiru morto, né? Keto e Ash. E eu falei, ah, foda-se, né? Beleza. Voltei lá, embaralhei o deck e devolvi pro juiz. Só que o cara, meu oponente, na hora que ele tava juntando as cartas dele, ele flipou, né? Ele deixou escorregar ali um Gulamel. E eu vi. E assim, gente, se você tem uma Ashe, você dá essa Ashe na Raul, fundo Faimena, né? No final da main phase um do cara ali, consigo fazer tanto o Gulamel para matar duas, né? Matar uma 7 com um Urgula e o Gulamel matar a outra. Ou posso, né, dar altar ali para bounçar minhas cartas, enfim. Enfim, o que eu quero dizer é assim, era um jogo ganho. É impossível perder esse jogo, gente. Praticamente, tá? Só se acontecesse uma coisa, um desastre muito grande ali. E aí, tava bolado ainda, né, do round anterior, né, obviamente. E eu sei que voltou, né, depois o juiz do deck check ali deu as cartas pra gente, assim. E, porra, e aí minha mão foi uma merda. Aí eu perdi o game 1, acho que eu ganhei o game 2 e game 3 eu não comprei nada. E acho que eu comprei literalmente zero hand traps. E meu deck, né, pós-side sempre fica ali com 18, 20. A Mirror Match Dracoteia é a que eu menos tenho hand trap, né? Porque não tem tanta carta que funciona ali. Se eu não me engano, eu fico só com 19 pós-side, tá? E aí eu comprei o Retaliate em si de sexta carta ainda. Cara, eu fiquei muito puto. Não tinha, né, absolutamente nada que eu fizesse ali. Ele combou de tudo, ainda deu Brand Fusion e tal. E aí eu só perdi pro Jonathan da Silva aí, né? E aí uma run ali que tava muito boa, né? Tava 6-0, do nada já virou um X2 ali que complicado, né? Já tinha passado ali pro Day 2, né? Garantido, né? Que já tinha feito ali os 18 pontos. Mas pro dia seguinte eu sabia que eu teria que jogar ali 5 rounds e poderia só perder um, né? E de preferência esse round que eu perdesse teria que ser ali para as últimas rodadas, senão eu teria ali alguma chance de não topar também, tá? Mas enfim, terminamos o Day 1. Pra dar uma acelerada, né? Day 2, round 9. Cara, eu peguei um Miles. Game 1 eu combei, ele nem mostrou as cartas, se eu não me engano. Então eu fiz meio que o side blind ali, né? Aquela altura eu falei, ah, vou botar umas cartas aqui, os Multicharm, que eu sei que eles meio que são bons contra tudo ali e tal. Mas Game 2 ele me ganhou relativamente rápido também, né? Não tive muito o que fazer. E no Game 3, é curioso que eu não gosto da Ashe contra o Miles, né? Mas pelo meu padrão de side, quando eu começo, eu não tenho como tirar todas, fica uma só. E eu consegui combar mais fraco também, que eu acho que eu tomei um impulso, alguma coisa assim. Mas ele começou com a gatinha que. Deixa eu só recarregar aqui. Ele começou com a gatinha que compra, né? E aí eu dei Ash, ele setou uma carta e passou. Então ganhei ele relativamente tranquilo, tá? Round 10, eu ganhei no dado. Cara, eu não lembro. Eu acho que eu perdi o game 1. Acho que eu perdi o game 1. Ele abriu bem, bem forte, assim. Acho que ele me deu uma Ashe numa Raul e deu Izuna no meu turno ali. E aí ele já chegou, bateu, fez um Zeus. Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Perdi esse game 1. Game 2, ele começou de Noroi. Chamou um boneco. Acho que ele chamou um Joku, eu acho. Acho que foi. E aí eu bouncei esse Noroi pra mão. E ele tinha um monte de normal summon travado, né? Porque o Crystron. A galera fala desse deck, mas eu acho esse deck meio ruim, tá, gente? Sendo bem, bem sincero, assim. Eu acho que o Crystron é um monte de carta brick ali. Beleza que ele dá o FTK, mas
não acho esse deck grandes coisas, não. É, e aí no Game 3 eu só tinha um Fualos. E eu falei, meu Deus do céu, né? Esse Fualos vai ter que resolver aqui e ganhar esse jogo. E ele começou de Noro. Bom, só retomando aqui, né? Que acabou caindo aqui a transmissão. Mas então, cara, ele deu o Noro e eu só tinha esse Fualos. Eu tinha que resolver esse Fualos de qualquer jeito. E resolveu. E aí ele deu o Joku, puxou uma Spell, ativou Spell, puxou mais um boneco pra mão. E deu o Noroi pra olhar minha mão. E a minha mão tava muito forte. Eu tinha acho que as duas spells do Dracotail, mais uns dois nomes e tal, mas eu não tinha mais nenhuma hand trap. E aí ele pensou uma eternidade ali e tal. E acho que ele resolveu ir pra cima. E depois a gente até conversou sobre isso. Ele falou, cara, eu não podia só passar ali, né? Porque eu iria estourar ele todo, né? E acho que ele tinha razão nisso daí. E aí, no que ele decidiu ir pra cima, eu falei assim, pô, beleza. Ele vai tentar me dar o lock, preciso comprar Faimena Nibiru, né? Ou Nibiru Veiler, né? Alguma combinação aí das duas pra não morrer, senão vou perder esse jogo mesmo com 18 cartas na mão. E acho que logo que ele fez a Reaper, né? Assim que ele olhou minha mão, ele fez a Reaper. Eu já comprei um Purulha, dei o Purulha, ele deixou. E aí, cara, eu comecei a comprar muita carta. Nossa, eu comprei muita carta. Deve ter comprado mais de 12, né? E comprei a combinação, né? Comprei Nibiru e comprei Reaper, comprei Faimena, comprei Nibiru, comprei Veiler também. E aí eu deixei ele jogar pra caramba, pra ele ir me dando mais draw. E aí a hora que ele jogou o artefact, né, fez a menininha que reborn, eu peguei e dei tudo lá. E aí a Reaper só consegue negar uma das duas, né? E aí estourei a mesa inteira, voltou pra mim o turno, eu tinha tipo 8 cartas na mão, e ele com o token do Nibiru só e tal. E aí ele concedeu, tá? Round 11, peguei o Didico aqui, pô, o Didico é da minha cidade, né? A gente joga toda quarta-feira aí, né, juntos. Joga muito bem também. Ele sabia meu deck, né? Obviamente eu sabia o dele. Mas tem um detalhe, eu acho essa match boa pro Dracotail, tá? Eu sei que muita gente fala aí que o Dracotail não ganha do Yumimitsu. Eu acho exatamente o contrário, né? Porque se eu vou second, eu tenho um monte de defesa que pega o seu deck. Então eu tenho o Nibiru, que é muito forte, eu tenho os Fualos, obviamente, Faimena e tal. Então eu consigo, tenho chance sim de ganhar, apesar desse deck ser de fato, né, um deck que tem muito push ali. Mas se eu começo, esse deck não ganha de mim, pô. Porque deck de 60 cartas não vê as techs boas, né? Você tem uma odd muito mais fraca ali. Não tem a Purge, que é uma carta muito forte. A galera tá rodando Dark Ruler de main. Enfim, acho que, né, não tô criticando, né? Acho que faz sentido ter essas cartas aí mesmo. Mas eu acho, sinceramente, que essa match é bem favorável, tá? Pro Dracotail. Diferente do que a maioria da galera diz aí. E aí ele ganhou no dado, cara, no game 1, eu não lembro se ele deu Khaled ou Crossout, mas ele deu uma das duas ali, acho que num draw, que teria sido muito forte pra mim. Acho que eu ainda tinha mais um hand trap ali. Eu acho que eu dei três hand traps. Acho que eu dei draw, tomei Khaled, dei Ashe, dei Nibiru. E mesmo assim ele só me atropelou ali. O game 2 também, né? De novo, acho que esse deck não tanca, né? Então fiz meu combo ali com as três trapzinhas, suavão. Ele não chegou nem perto de quebrar também. E no game 3 aconteceu, né? O que eu sempre falo, que é o gameplay que tem que acontecer, né? Eu dei Magnamute, eu dei Belly, e eu acho que eu dei Purulha, talvez. Alguma coisa assim. E ele ficou todo torto lá, não conseguiu conectar as enguines e perdeu pra mim. Só o Magnamute sozinho ganhou ali, né? O Magnamute puxou o Mululo, dei normal do Mululo, fundi dois bonecos ali. E aí ele concedeu, tá? Vou fazer só um pequeno parênteses aqui, que antes de eu gravar, que eu tava vendo um replay do DB Grinder com o Julian Quiron lá, né? Que é o campeão mundial aí. E, gente, assim, modéstia à parte, tá? A galera ainda não entendeu. Era um Game 3, ele encontrou o Yumimitsu e ele tinha uma Khaled na mão, pô. Pensa assim, o Yumi Mitsu com o Ban, ele vai ter o full combo do Yumi, as cartas de Mitsu, a trap do Mitsu. O que que essa Khaled vai ativar? O que que essa Khaled vai fazer pra você pra te ganhar? Então tem que ser um gameplay do jeito que eu falo, com os Multicharms pra você dar draw. O Multicharm, por mais que muitas vezes ele não vá ser a carta mais forte do mundo, só dele fazer 1 para 1 ou 2 para 1 ali e evitar que o cara faça algo, porque pro cara jogar em volta ele costuma né, não gerar todos os recursos que ele geraria, né? Então, dá pra jogar em volta do Purulha? Dá. Só que ele vai cuspir do deck, então ele não vai jogar os dois molequinhos lá do, né, o Sage e o Kusanagi, por exemplo, do Mitsurugi. E coisas assim são cartas que ele tá deixando de adicionar. E aí eu tenho chance de dar uma bomba, de encaixar, né, uma Faimena, coisas assim, né, ou uma Belly, uma Ashe, né, alguma coisa assim, pra conseguir quebrar a mesa do cara. Diferente de ter essas cartas, né? Fenrir, Khaled, que, porra, não faz absolutamente nada, tá? Então, só fazer esse disclaimer aí, né? Que confia, né? Confia no que eu falo, gente, que tenho certeza que é o melhor jeito de jogar aí de Dracoteio, tá?
Mas beleza, ganhei do Didico. Round 12, joguei com o Franco Persano aqui. Aqui foi curioso que eu já ouvi boatos, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas que ele era meio mal, assim e tal. Mas, cara, comigo ele foi gente fina pra caramba. Ele até comentou, falou, pô, acho que eu já tive lá no DB e tal. E nosso jogo foi bem maneiro. Game um eu ganhei no dado. Ganhei, né? De novo, e o Mimitsu porra, é muito fácil você ganhar o Game um, né? Do jeito que o deck tá comitado lá pra jogar Mirror com essas cartas aí, né? Meows, Dark Ruler e tal. No Game 2 a minha mão tava estourada. Eu tinha, acho que era Meows, Fualos, Fantasmei, Magnamute e Orgula. Era alguma coisa assim. Só que ele bricou. E, cara, é muito engraçado, porque o brick dele me fudeu, né? Porque eu não consegui descer nada, nem o Magnamute eu consegui descer. E aí veio pra mim, eu não comprei nada. Aí voltou pra ele. Eu sei que acho que em dois top decks ali ele conseguiu acabar desbricando antes de mim. Ele comprou uma spell de ritual, né? E aí ele já tinha setado quatro lá, né? Uma delas era Warning, enfim, era um monte de coisa. E aí eu sabia que eu não ia conseguir voltar no jogo ali. E perdi. E eu falei, pô, mas beleza, né? Game 3 agora é mole pra mim, só eu combar aqui que eu ganho. Só que eu não lembro se eu. Eu acho que eu briquei também. Eu não lembro se eu briquei ou se eu tomei um Retaliate em si, que foi muito forte. Eu acho que eu tomei um Retaliate em si. E aí. Enfim, acho que ele conseguiu me estourar ali, jogou bem também e me ganhou, tá? Então acabei perdendo. E aí eu tinha que ganhar, né? A última rodada ali pra conseguir topar. Peguei outra Mirror de Dracotail. Foi bem tranquila essa match, né? Eu ganhei no dado, game 1 eu ganhei. Game 2 eu acho que eu não abri com nada também ali, e ele me ganhou. E no Game 3 eu acho, depois a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que ele interagiu muito mal ali, né? Ele tinha Faimena, que já é, porra, talvez a melhor carta pra você comprar na Mirror Match. Você consegue, né, já jogar no turno do cara pra já fazer o seu setup ali e tal. E ele tinha um Psyframe. E aí eu desci um Dragãozão, né? Desci o Evaporation, ele deu o Faimena, bounçou o meu Evaporation e o próprio Altarion dele pra conseguir ficar com o Psyframe vivo. E deu esse Psyframe. Só que eu tinha mais um Extender, né? E aí, eu falei no vídeo do Profile lá, né? Que eu até considerei rodar os Psyframe e tal. Só que uma das coisas que eu senti que acontecia era isso. Às vezes você dava essa coisa cedo numa primeira spell ali e o oponente tinha um extender, ele reacessava esse spell e como o Psyframe nega a ativação, ele conseguia dar de novo. E aí esse foi um dos motivos, né, de eu não ter rodado inclusive essa carta, que eu senti que ela não era tão boa, né, da forma que eu imaginava, e carrega o driver, né, que é um brick e tal, enfim. Então, cara, eu não sei, né? Mas ele deveria ter provavelmente dado esse Psyframe em alguma coisa, deixado eu jogar, né, depois. Provavelmente, né, faria alguma coisa mais fraca ali. E aí no final da main phase ele dava a Faimena pra acelerar o game state dele lá. E aí assim, não sei dizer se ele ganharia, tá? Mas com certeza seria um jogo jogado ali. A gente teria que dar uma suada ali pra ver quem que ganharia esse jogo. E aí, como ele acabou interagindo cedo, eu sei que ele começou o turno dele com uma carta na mão, né? Porque como eu tinha Extender, eu consegui fazer o Glamel, matei a carta que ele setou da fusão da Faimena, que ele deu cedo no meu turno e tal. E aí acabou sendo bem ruim ali pra ele, tá? Então, fechamos aí o suíço. Passei em sétimo lugar, né? Se eu não me engano. Então, bom aí, né? O VIP aí me ajudou bastante. Consegui entrar mesmo como X3. No top 8 eu peguei um Blue Eyes. O Rai chegou a me avisar, né? Ele falou, pô, Johan, é um Blue Eyes. Nossa, na hora eu já levantei a mão pro céu, né? Cara, não tem como perder pra Blue Eyes, né? O cara passou em segundo no suíço. Só Deus sabe como que ele fez essa façanha aí. Mas, cara, eu acho que esse deck é muito fraco. Assim, esse deck não ganha de ninguém com Second. Ele não tem push suficiente. E ganhei no dado ainda. Então, game um foi trupelo ali. Porra, ele deu normal do Beril. Setou uma, aí eu dei pra bounçar o Beril, snipei a Lordly Load. Ele não tinha continuidade nenhuma de jogada ali. E no game 2 eu acho que eu dei uma Veiler e uma Faimena e estourei ele todo no próprio turno. E aí ele concedeu rapidão também, tá? E no top 4 cara, nossa, assim, se essa match tivesse sido streamada, eu acho que eu me matava. Porque, pô, se eu dei uns 10 misplays, foi pouco, tá? Foi muito, muito, muito feio. Eu acho que eu joguei muito mal. O meu oponente também errou uma porrada de coisa também, né? Então acho que ficou meio que elas por elas aí. Mas, cara, foi uma match muito difícil, pelo amor de Deus, tá? Eu sei jogar, né, os conceitos ali da Mirror Match, né? Tem a hora que você tem que fazer os bonecos em defesa, qual que é a hora certa de fazer o Secretarium, né? Não comitar recursos, jogar mais para recursos. Então,
Eu vejo que tem gente que dá o Altarion balsando as coisas do oponente. Na maioria das vezes isso é errado, você tem que sempre ficar voltando os seus próprios bonecos pra mão pra tentar grindar ali devagarinho e tal. Então assim, eu jogo bem essa match, né? Mas, cara, o Game 1 eu ganhei no dado. Ele abriu sem hand trap, mas ele abriu com Faimena e um monte de boneco. Então ele conseguiu, né, sniper tudo ali, minhas setadas e tal. Então foi um jogo mega grindado. Aconteceu, né, uma das coisas que eu sei que acontece nessa Mirror, que é ele tinha, né, os alvos de Branded Fusion ocupando muito do esse, então ele tinha muito pouca toolbox ali, né, de outras cartas para fazer. E isso fez muita falta, porque eu sei que chegou um momento do jogo, do Game 1, que eu não tinha mais nada para setar, né? Então eu não podia dar mais nenhum Dracotail. Eu não consegui reciclar, né? Ele cortou meu loop ali de reciclar das traps. Só que eu tinha um monte de boneco e ele tinha gastado as fusões dele, que ele não conseguia mais fundir nada, porque o que sobrou no extra dele era tudo carta de Branded. Então ele tava dependendo de comprar uma Branded Fusion. E aí eu sei que eu consegui ganhar dele porrando ali, né? Batendo cabeça nos Altarion, sobrando mais uns bichos lá, batendo e acabei ganhando esse game 1 aí, tá? No Game 2, eu tomei essa barra, que eu falei que foi a única barra que eu perdi. Mas assim, foi porque um game que eu abri zero hand traps, ainda comprei o Retaliate em si de sexta carta, né? Segunda vez, eu comprei ele duas vezes, as duas vezes eu comprei de top deck de sexta carta, fiquei puto pra caramba. E no Game 3, a minha mão foi muito ruim. Eu lembro que ela era duas Raul, Veiler, Belly e mais alguma carta, não lembro qual que era. E, cara, eu sei que eu consegui passar meio torto ali e tal. Mas o jogo foi super jogado. Cara, o Game 1 e o Game 3, gente, cada um foi uns 40 minutos. Eu tenho a impressão que essa match durou mais de 2 horas, tá? Acho que o Top Cut aí, não sei se a galera sabe, mas ele não tem mais limite de tempo, né? E então, assim, foi uma match que, pô, demorou pra caramba, assim. E eu dei misplay, ele deu misplay pra caramba também. Só que teve um momento que acho que o jogo tava ganho pra mim nesse Game 3. Eu tinha, tipo, três fusões na mesa. E ele tinha um Sanctifire, nada na mão pra fundir. Acho que ele tinha uma Cartesia que ele tinha reciclado e mais uma carta morta lá na mão, ou uma desconhecida talvez. E ele tinha uma Horn, eu acho. Eu acho que era isso. E aí eu falei assim, pô. Na verdade eu não sei se era uma Horn não, tá? Enfim, ele tinha uma carta setada, eu acho. E eu sei que a play era só fazer um Typhon. Typhon, bounce o Sanctifire, bato, ganha aí o jogo. Acabava o jogo ali. Só que eu não sei porquê, acho que ele tinha uma na mão que eu não conhecia. Eu falei assim, pô, vou jogar uns recursos aqui pra se ele der alguma coisa nesse Typhon ali, eu tá mais protegido. E aí eu sei que eu juntei duas fusões pra fazer uma cross ship pra trigar um Altarion do Grave voltando. Só que uma dessas fusões já tinha voltado do Grave, então ela saiu banida. E aí eu não consegui trigar, né, a fusão pra voltar na seta da cross ship, rebornar um Lucas e daí eu sair jogando. E o juiz viu isso e falou, ó, não pode e tal. E, cara, eu sei que daí, tipo assim, eu desmoronei totalmente, saca? Porque eu fiquei sem jogada, não tinha nenhuma play pra fazer e tal. E aí, dali foi só ladeira abaixo. Eu sei que ele conseguiu comprar, voltar no jogo ali e acabou me ganhando. Foi uma desgraça do misplay que eu dei lá, tá? Mas assim, não boto só na minha conta, né? Acho muito feio o pessoal que fica desmerecendo o oponente ali, porque ele também deu alguns misplays que eu consegui capitalizar e ele capitalizou em cima dos meus ali e tal. De novo, né? Foi uma match aí de mais de 2 horas praticamente, né? Que foi super bem jogada ali no fim das contas. E acho que ele teve os méritos aí, né? Depois foi campeão e tal, enfim. Moleque gente fina também e que joga super bem, acho que merecido também, tá? Fica óbvio, né? Um pouco frustrante que eu senti ali que dava pra ir pra final, né? E vi depois a lista do Racha, acho que especialmente se eu ganhasse no dado, a chance de eu ganhar essa match era muito, muito alta. Mas é isso, né? Acho que, quem sabe, né? Essa vitória não tá guardada aí pra um evento futuro aí, tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. E a gente se vê aí nos próximos torneios. Valeu, tamo junto.